Vira para alguém que está pertinho de você e fala para ele: você está no lugar certo, na hora certa, diga com as pessoas certas. Diga para ele: quando esse culto terminar, o seu cálice vai transbordar. Alguém crê nisso aqui? Diga assim para ele: hoje começam os melhores dias da sua vida. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Você crê nisso? Glória a Deus, glória a Deus. Quero agradecer o pastor Jason por essa oportunidade de estar aqui, celebrando ao Senhor juntamente com vocês, amém? Também pelo privilégio de poder compartilhar com vocês um pouquinho do que Jesus tem me ensinado. Se você não me conhece, deixa eu só me apresentar. Me chamo Vinícius, eu tenho 37 anos, sou casado com a Virgínia, sou pai da Valentina, que vai nascer agora em outubro, amém, gente? Nossa primeira filhinha nasce agora em outubro. Sou pastor de Lagoinha já por 17 anos. Estou em Lagoinha há 19 anos, pastorei por 17 anos. Servi no Brasil por 16 anos, em BH, e agora 3 anos sirvo aqui, juntamente com o pastor André Valadão, e hoje também sirvo juntamente com o pastor André Fernandes, na Lagoinha de Miami, e é um privilégio poder estar aqui, amém? O mais importante sobre mim, gente, é que eu sou lavado e remido no sangue de Jesus, amém? Isso é o mais importante. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, João capítulo 14. Eu quero conversar com você nessa noite sobre o tema Bem-vindo Espírito Santo, amém? Eu quero fazer isso através desse texto do Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 15, João 14, 15, diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês o outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque Ele vive com vocês, e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Levanta a sua mão direita e fala comigo: eu conheço o Espírito Santo. Diga bem forte: eu conheço o Espírito Santo. Jesus disse isso: vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês, e o Espírito habitava com os discípulos na pessoa de Jesus. O Espírito estava em Cristo, e por isso habitava com os discípulos. Mas Jesus disse: mas vai chegar um tempo que Ele não vai estar apenas com vocês, Ele vai estar em vocês. Vocês o conhecem, porque Ele está convosco e também estará em vós, amém? Diga mais uma vez: eu conheço o Espírito Santo. Agora abra um outro texto, por favor. O mesmo Evangelho, Evangelho de João, capítulo 16 agora, versículo 5. João 16, versículo 5, diz assim: agora que eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu afirmo, é para o bem de vocês que eu vou. Porque se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está condenado. Tenho muito o que dizer, mas vocês não podem suportar. Tem alguém comigo aqui? Versículo 13. Mas, gente, todas as vezes que tiver um mas e uma vírgula, você tem que dar um glória a Deus, amém? É verdade, todas as vezes que você está lendo a sua Bíblia e você perceber ali um mas e uma vírgula, você já tem que começar a glorificar, porque significa que era uma realidade que agora foi alterada. Ela não é assim mais. Ela era de uma forma, mas agora ela foi mudada, amém? Exemplo, a Bíblia diz que antes nós éramos inimigos, mas, vírgula, agora fomos reconciliados
por meio do sangue de Cristo, amém? A Bíblia diz que o escrito de dívida que constava contra nós foi pregado na cruz. Mas, amém? Mas, Romanos 8:1, agora não há mais condenação. Amém, gente? Jesus está dizendo, mas, vírgula, quando o Espírito da verdade vier, você quer uma boa notícia? Quem quer uma boa notícia aqui essa noite? Ele já veio. Vou repetir, amém? Jesus está dizendo, olha, eu tenho muito o que dizer para vocês, mas vocês não dão conta de suportar. Mas, vírgula, quando o Espírito vier, boa notícia, ele já veio. Jesus diz, ele vos ensinará todas as coisas e vos guiará a toda a verdade, porque ele receberá do que é meu e há de anunciar a vocês. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Pelo amor de Deus, gente, me ajuda. Quando ele vier, ele guiará vocês a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas aquilo que ouvir e anunciará a vocês aquilo que está por vir. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso é que eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e vai tornar conhecido a vocês. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Não, eu não sei você, mas só depois desse texto a gente podia ir embora para casa, amém? Sim ou não? Meu Deus, gente. Vamos orar. Senhor, fala conosco aqui um pouco mais. Ensina-nos um pouco mais, esclarece-nos um pouco mais, edifica-nos um pouco mais. Dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir, um coração sensível para receber cada palavra que o Teu Espírito falar ao nosso coração. E ajuda, Senhor, o pregador dessa noite, para que com graça e sabedoria ele possa falar a Tua palavra ao coração do Teu povo. É o que pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. E quem crê, diga. Eu não sei se você já teve alguma experiência engraçada aqui na América. Eu já tive várias. Né? Alguém já pagou muito mico aqui na América? Levanta a mão, fala a verdade. Só você que já pagou muito mico, levanta a mão e diga, eu. Gente, quando a gente chegou, nós nos mudamos, né, para Orlando e morávamos em um prédio. Quem conhece Orlando aqui sabe o que eu vou falar. Que ficava atrás do Shopping Millennium. Tinha acabado de ser construído. Nós fomos as primeiras pessoas a mudar no nosso andar. Encontramos ali esse prédio e fomos morar ali. E ela era bem magrinha, eu falei, hi, ela, hi e tal. Não sei, né? Eu já não sei muito inglês hoje. Naquela época, muito menos, né? Então foi, hi, bye, bye. É o famoso inglês brasileiro quando chega, né? Hi, bye, né? Hi, bye. Só que aí foi passando os meses, eu fui percebendo que ela foi engordando assim, né? A barriguinha dela foi ficando mais saliente. E aí eu, né, como um bom brasileiro, né, pensei. O que vocês acham que eu pensei? Ela está grávida. Pô, a barriga foi crescendo de acordo com os meses, está grávida. E aí um dia, ela passou e eu, você está grávida. Ela olhou para mim e falou assim, não, eu não estou grávida. Não, seja sincero, quem já fez isso aqui? Fala a verdade. Gente, eu fiquei tão sem graça, que do jeito que ela falou, eu não estou grávida, eu saí, entrei. E aí todas as vezes que eu via a moça, eu fugia dela, porque foi tão constrangedor, né, essa cena, que eu não queria mais nem desenvolver algum tipo de conversa com ela, porque eu fiquei muito constrangido, né? Mas nós, quando vamos desenvolver relacionamentos, ou quando nós vamos iniciar um novo relacionamento, nós podemos cometer erros que vão prejudicar ou a condução do relacionamento ou o início dele. Concorda comigo, sim ou não? Nós podemos, né, como a gente costuma dizer na gíria popular, queimar o filme. E aí, ao tentarmos começar um relacionamento, seja ele amoroso, seja profissional, seja no ambiente da igreja, ao queimarmos o filme, né, no começo ou no desenvolvimento, pode se tornar depois muito difícil resgatar esse relacionamento. Exemplo, a Bíblia conta a história de um homem chamado Simão. Ele era um fariseu, e a Bíblia diz que um dia ele fez questão de chamar Jesus para jantar na casa dele. Só que ele também fez de tudo para perceber que Jesus, apesar de ter sido convidado, não era bem-vindo ali. Porque a Bíblia diz que não foi preparada água para os pés de Jesus,
não foi dado óleo para ungir a cabeça, e nem foi recebido ele com um beijo no rosto. O judeu tinha uma prática comum. Quando ele queria que alguém se sentisse bem recebido na sua casa, quando a pessoa chegava, os pés eram lavados, a cabeça era ungida, e um beijo era dado no rosto para dizer: olha, você é muito bem-vindo. Jesus chegou para jantar, mas não tinha água para lavar os pés, não tinha óleo para ungir a cabeça e nem beijo no rosto. É por isso que a Bíblia diz que aquela mulher se aproximou, começou a lavar os seus pés com suas lágrimas, enxugar com seus cabelos, a ungir o seu pé com um perfume caríssimo e a beijar os seus pés. Porque, em outras palavras, a honra que Simão não havia oferecido ao mestre, ela estava oferecendo pelo amor que ela havia recebido. Consegue entender? Mas, gente, como que Simão queria desenvolver um relacionamento com Jesus, se ele não estava disposto, nesse primeiro momento, a oferecer tudo o que Jesus precisava para se sentir honrado naquele ambiente? Nós precisamos tomar muito cuidado ao desenvolvermos relacionamentos, ao começarmos relacionamentos, para a gente não complicar esse relacionamento que nós queremos construir ou que nós queremos prolongar. E eu penso que existem pelo menos 3 coisas que eu e você podemos fazer para complicar o relacionamento ou para diminuí-lo, encurtá-lo ao invés de fazê-lo prosperar. A primeira coisa, eu vou falar coisa mesmo, tá? A primeira coisa que nós podemos fazer para complicar um relacionamento ou para não prolongá-lo é quando a gente desconhece quem é a pessoa que nós queremos nos relacionar, ou quando nós esquecemos ou trocamos o nome da pessoa. Sim ou não? Quando a gente quer desenvolver um relacionamento, ou quer estender um relacionamento, e nós ignoramos ou não fazemos questão de saber quem é essa pessoa, ou nos esquecemos ou trocamos o nome dela, nós estamos correndo um grande risco desse relacionamento nunca ir para frente ou não se prolongar. Exemplo: imagina um jovem que quer desenvolver um relacionamento com uma moça, ok? Aí ele chama a moça para jantar. Aí no primeiro encontro ele fala: então, Adriana. Aí a moça vira para ele: não, eu chamo Josefa. O que você acha que vai acontecer daí para frente? Ele está perdido. Ou alguém que senta na mesa para fechar um negócio e desconhece a pessoa que está do outro lado, pode fazer referência a algum tipo de situação que vai fechar completamente o emocional daquela pessoa. Por quê? Porque de repente o ramo daquela pessoa de trabalho é completamente diferente do que ele está pensando. Quem trabalha no mundo dos negócios sabe que esse tipo de informação é muito importante para você fidelizar e fechar uma venda. Nós precisamos, se nós queremos desenvolver relacionamentos saudáveis, saber com quem nós estamos falando e saber o nome das pessoas. Quem conhece o pastor Márcio Valadão, pai do pastor André Valadão, fica impressionado, porque o pastor Márcio é uma pessoa que decora nome e sobrenome de todo mundo. É impressionante, o pastor Márcio sabe o nome e o sobrenome de todas as pessoas. Algum tempo atrás eu fiquei sabendo de uma história de um irmão que trabalhou na nossa igreja por alguns anos, foi funcionário da igreja, mas depois Deus o direcionou para uma outra comunidade, para uma outra igreja local, e ele foi para lá. Passou um tempo em Lagoinha, mas depois foi servir numa outra igreja. E aí, passado alguns anos, esse irmão veio a falecer, e as pessoas sentiram no coração de convidar o pastor Márcio Valadão para fazer o sepultamento e o culto fúnebre desse irmão. E aí, quando o pastor Márcio chegou para fazer o sepultamento, as pessoas foram até ele e falaram assim: pastor, esse aqui é o irmão fulano de tal. Aí o pastor falou assim: não, precisa falar não, eu sei quem é. Ele chama fulano, o sobrenome dele é esse, ele entrou na igreja tal dia, trabalhou tantos dias, saiu tal dia, a esposa dele é ciclana, os filhos dele são Beltrano. O pastor Márcio sabia a história toda desse irmão, do tempo que ele esteve em Lagoinha. Por quê, gente? Porque se você quer desenvolver relacionamentos profundos e saudáveis, você precisa saber quem é essa pessoa e pelo menos saber qual é o nome dela, sim ou não? Vocês estão comigo, gente? Segundo erro que nós cometemos é não saber valorizar o bem ou a bondade que as pessoas nos oferecem para desenvolver relacionamentos. Quando nós não sabemos valorizar o bem prestado, nós estamos correndo um grande risco de minarmos ou de não darmos prosseguimento em um relacionamento que poderia ser saudável. Exemplo: maridos que não valorizam o serviço, o bem prestado pela esposa, esposas que não valorizam o bem prestado pelo marido, estão correndo um grande risco de desgastarem o seu casamento. Um obrigado não faz mal para ninguém. Sim ou não, gente?
Um obrigado não faz mal para ninguém. Na minha casa, eu e a minha esposa temos um acordo. E o acordo é: Virgínia cozinha e eu lavo a louça. Né? Alguns homens falam assim: pastor, essa parte do lavar a louça o senhor podia ter pulado, amém? Mas na minha casa é assim: minha esposa cozinha e eu lavo a louça. E gente, presta atenção: todas as vezes que eu lavo a louça, a minha esposa chega e fala: vida, muito obrigado por ter lavado a louça. Todas as vezes que a minha esposa cozinha, eu agradeço: vida, muito obrigado por você ter cozinhado. Muito obrigado por você ter lavado a minha roupa. Muito obrigado por você ter cuidado da nossa casa. Minha esposa está voltando para casa agora. Ela me mandou uma mensagem ali: amor, vou passar no Chick-fil-A. Quer que eu pegue uma salada para você também? Não, vida, muito obrigado. Pastor Jason vai pagar minha janta. Cheio. Aleluia, igreja. Quem pode dar um glória a Deus aí? Falei: vida, não precisa. Muito obrigado por você ter pensado em mim. Obrigado por você cuidar de mim. Às vezes nós estragamos relacionamentos porque nós não valorizamos o bem que o outro oferece. A gente não faz questão de dizer para o outro: olha, eu faço questão de reconhecer que o bem que você prestou é significativo para mim, por isso estou te dizendo muito obrigado. Vocês estão comigo, gente? Ninguém tem a obrigação de fazer nada para você não, meu filho. Você não é o rei da cocada preta não, amém? Você não é a última bolacha do deserto. Vocês entenderam? Quem entendeu essa... Você não é a última passatempo, a última traquinas do deserto. Você não é. Por isso, irmãos, nós precisamos reconhecer que quando o bem é prestado, nós precisamos agradecer. Gente, essa passagem me chama muita atenção. 10 leprosos foram curados, um só voltou para agradecer. Por quê? Porque os outros receberam um favor, mas um recebeu uma revelação de Jesus através do favor que ele recebeu. E é por isso que ele voltou para expressar gratidão. A Bíblia diz que uma das marcas de alguém que foi alcançado por Cristo é que ele transborda de ações de graças. O que é ações de graças? Ações que expressam gratidão. Terceira atitude que nós podemos tomar, terceira coisa que a gente faz, que a gente estraga relacionamentos, é quando nós não valorizamos a presença de quem está com a gente. É quando nós não valorizamos a nossa companhia. Ou seja, você está na mesa, sentado de frente para a pessoa, e a pessoa está assim. Vocês estão comigo? Aí você fala assim: ô fulano. Aí fala assim: não, só um momentinho, já estou acabando aqui. Mas pode ir falando que eu estou te ouvindo. Quem já ouviu isso aqui? Gente, presta atenção. Sabe o que essa pessoa está te falando? Ela está te falando o seguinte: o que eu estou fazendo no telefone é mais importante que a sua presença. Espera o tempo que você vai poder falar, porque agora o que eu estou fazendo é mais importante do que a sua companhia. Irmãos, quando nós não valorizamos quem está com a gente, nós estamos tomando uma atitude que pode prejudicar o desenvolvimento de um relacionamento, ou pode prejudicar a construção de um relacionamento. Maridos e esposas que chegam do trabalho, deitam na cama, dormem um do lado do outro, mas não conseguem trocar uma palavra. Sabe por quê? Não é porque eles não têm o que conversar, não. É porque eles dão mais atenção para o telefone do que um para o outro. Aí depois vem no gabinete do pastor: pastor, o charamacanta não está rolando, pastor. Os irmãos entenderam? Nós temos gente de menor idade aqui, amém? O manto, o fogo de Deus não está descendo no meu quarto, pastor. Claro, irmão. O tempo que você poderia estar ali desenvolvendo, né, para que o manto chegue, você está mais no telefone do que com a outra pessoa. Para mim é muito estranho casais que dormem juntos e não conseguem trocar uma palavra. Que a atenção demandada ao telefone é melhor do que a atenção demandada ao cônjuge. Sabe o que isso mostra, gente? É que às vezes nós estamos tão esgotados emocionalmente que nós não damos conta de lidar com a demanda do outro. Então é melhor fugir para o telefone. Sim ou não? A gente às vezes está tão esgotado, que é melhor fugir para o telefone do que lidar com a demanda do outro. Mas às vezes o outro é exatamente o bálsamo que você precisa para ficar bem. Às vezes a cura que você precisa está no seu cônjuge, mas você prefere fugir para o telefone do que ter que lidar com a presença dele, com a companhia dele. São 3 atitudes que nós tomamos que estragam um relacionamento ou prejudicam o início de um relacionamento. Não saber quem é a pessoa, não saber nem o nome dela,
não saber a importância dessa pessoa, não valorizar essa pessoa, não valorizar o bem que essa pessoa oferece, e não dar credibilidade ao tempo que essa pessoa está na sua companhia. São 3 atitudes que nós tomamos e nós prejudicamos o relacionamento com outras pessoas. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu não sei se você percebe, mas são exatamente essas 3 coisas que nós cometemos e erramos com as pessoas, que nós também cometemos e erramos com o Espírito Santo. Sim ou não? Exemplo, gente, nós erramos por não saber quem é o Espírito Santo. Eu e você precisamos conhecer o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos saber quem Ele é. E isso significa, em primeira instância, saber que o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo é uma pessoa. Aí você pode dizer, pastor, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo é como fogo, é como vento, é como uma pomba, é como energia. Sim, ele é como, mas ele não é pomba, ele não é energia, ele não é fogo, ele não é vento, ele não é água. A Bíblia usa essas figuras para descrever a ação do Espírito, para a gente entender o que pode acontecer conosco quando essa pessoa nos toca. Exemplo, o toque do Espírito pode ser como água na sua alma, ou seja, ele te toca e você sente refrigério. Pode ser como fogo, ele te toca e você sente o seu interior queimar pela presença dele. Vocês estão comigo, gente? Pode ser como um vento refrescante. Pode ser como uma pomba. Vocês estão comigo, pessoal? Pode ser como uma pomba. Por que pomba? Porque a pomba é um bicho frágil, leve, suave. E é interessante perceber que o Espírito Santo pousou sobre Jesus, que é chamado por João Batista de o Cordeiro de Deus. Irmão, você acha que se Jesus fosse comparado a um animal bestial, o Espírito teria pousado sobre ele? Você acha que o Espírito teria pousado como pomba sobre um urso? Sim ou não? Sobre um boi bravo? Não. Irmão, para o Espírito pousar em nós, ele precisa encontrar o Cordeiro em nós. O Espírito só pousa aonde ele encontra o Cordeiro, aonde ele encontra a mansidão, a humildade, a leveza do Cordeiro, ele encontra um lugar para que ele possa pousar. São figuras que o texto bíblico usa para descrever o agir do Espírito. Mas o Espírito é uma pessoa. Jesus diz, eu vou enviar o outro Consolador, em João capítulo 14. A palavra outro aqui no grego, irmãos, é a palavra allos, que significa alguém semelhante a mim. Jesus não mandou uma energia para você, Ele mandou uma pessoa para você. Eu vou repetir isso aqui, pelo amor de Deus. Ele não mandou uma energia, Ele te mandou uma pessoa. Pastor, eu tenho me sentido muito sozinho. Não, você nunca mais vai estar sozinho, porque em você habita uma pessoa chamada Espírito Santo de Deus. Tem alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? Presta atenção. E esse Espírito que habita em você não é o Pai, e nem Jesus. Tem gente que fala assim, Espírito Santo, muito obrigado que o Senhor morreu por mim na cruz. Não, o Espírito Santo não morreu por você na cruz. Quem morreu por você na cruz foi Jesus. Nós não podemos confundir o Espírito, amém? Tem gente que acha que a Trindade são 3 manifestações diferentes de Deus. Um dia Deus se manifestou como um Pai, depois se manifestou como um Filho, e agora está se manifestando como o Espírito Santo. Não, a Trindade não são 3 manifestações de Deus, são 3 pessoas diferentes. Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, a essência divina entre eles é comum. Um único Deus, 3 pessoas. Aí você pode falar assim, Zulato, se eles são 3 pessoas diferentes, prova isso para mim na Bíblia. Provo. Mateus capítulo 3, versículo 16, no batismo de Jesus, a Bíblia diz que Jesus se aproxima para ser batizado por João e ele desce as águas. Quem é que desce as águas? Jesus. E a Bíblia diz que descendo as águas, o céu se abre e o Espírito de Deus pousa sobre Jesus como uma forma corpórea de pomba. Vocês estão comigo? Então o Filho está nas águas e o Espírito está sobre o Filho como pomba. Vocês estão comigo? E nessa mesma cena, ouve-se uma voz do céu que diz, esse é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer.
Nós estamos vendo na mesma cena a voz do Pai ecoando, o Espírito sobre o Filho e o Filho nas águas, para mostrar para mim e para você que não são três manifestações diferentes de Deus, são três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Espírito e o Espírito não é o Pai. Nós precisamos conhecer o Espírito Santo, irmãos. Nós não podemos confundir o nome dele, e nem podemos confundir o que ele faz por nós. Vocês estão comigo, gente? Não sei se vocês entendem, mas no ambiente do culto, quem tem primazia é o Espírito de Deus. A primazia do Espírito, porque esse Espírito age com a finalidade de glorificar Jesus no nosso meio. Vocês estão entendendo isso? Gente, o Espírito Santo é o responsável por fazer com que aquilo que o Pai começou na eternidade e o Filho realizou no tempo, se cumpra em nós no presente. O Paulo diz em Efésios 1 que o Espírito é o selo. Fala comigo, selo. Nos nossos dias o selo é o que determina que você vai chegar ao seu destino, hein? Você coloca o destino, o remetente e a garantia de que a correspondência vai chegar, pelo amor de Deus. A garantia de que a correspondência vai chegar é quem? É o selo. O selo. Irmão, presta atenção. A garantia de que o propósito de Deus na minha vida e na sua vai se cumprir é o selo que foi colocado em você, chamado Espírito Santo de Deus. Agora, no tempo de Paulo, esse negócio do selo era muito parecido. No tempo de Paulo, o selo era um negócio que era colocado sobre um objeto, quando você não tinha o recurso suficiente para pagar aquele objeto na hora. No tempo de Paulo não tinha cartão de crédito, não tinha Apple Pay, não tinha Zelle, amém? Não tinha Pix. Se você não tinha o dinheiro, mas você queria adquirir a mercadoria, sabe o que você fazia? Você colocava um selo. O selo era a garantia de que aquilo que você havia tomado posse, você ia voltar para buscar. Eu vou repetir isso aqui, pelo amor de Deus. O selo era a garantia de que aquilo que você havia tomado posse, você ia voltar para buscar. Irmão, eu não sei se você entende isso, mas você tem um dono, amém? Que pagou um preço para ter você. E a garantia que eu e você temos de que ele vai voltar para buscar aquilo que é dele, é que ele colocou em nós o seu Espírito. O Espírito Santo. Nós precisamos conhecer o que ele faz. É o Espírito que distribui os dons, sabia? É o Espírito que chama para o ministério. É o Espírito que dá a palavra para a vocação do pastoreio, do apostolado, de mestre, de profeta, de evangelista. É o Espírito que distribui dons para que a comunidade dos cristãos seja edificada, possa crescer e se tornar semelhante a Jesus. É o Espírito que dá os dons de poder, irmão. Amém? Vocês estão comigo? Fé, milagres e cura. Quem é que dá isso? O Espírito. É o Espírito que distribui os dons de poder. Também é o Espírito, irmãos, que distribui os dons de revelação. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. O que é a palavra de conhecimento? É um conhecimento que você não tem, é uma informação que você não possui, mas você recebe da parte do Espírito um conhecimento que não é seu a respeito de coisas presentes e passadas. O Espírito começa a mostrar para você, eita glória, tipo o pastor Vitor Hugo assim, né? Quem sabe o que eu estou falando aqui? Irmão, o pastor Vitor Hugo é sinistro demais, amém? Ele olha para você assim, xim. Tipo assim, fica assim, Jesus, que medo desse homem. Né? Se você estiver em pecado, você está perdido. Mas Deus dá para ele conhecimento de coisas desconhecidas do presente e do passado na sua vida, que vem por meio de quem? Do Espírito. Mas também da palavra de sabedoria, que é um conhecimento que você não possui a respeito de coisas futuras. O Espírito nos faz saber de forma antecipada o lugar para onde nós estamos indo e aquilo que já está preparado para nós. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? O pastor André Fernandes tem uma frase muito importante. Ele fala assim: Deus não vai se mover para o seu futuro, Ele já está te esperando lá. Deus não vai se mover, quem vai se mover é você. Mas Ele já está lá no seu futuro, preparando tudo que você precisa para viver os sonhos dEle para a sua vida. Vocês estão comigo aqui, pelo amor de Deus? É o Espírito que dá os dons.
É o Espírito que separa para o ministério. É o Espírito que é o responsável pelo cumprimento da vontade de Deus no que diz respeito à obra da salvação. Você precisa saber isso e valorizar essa bondade que o Espírito oferece de forma gratuita para cada um de nós. Amém, gente? A gente precisa valorizar isso. E por último, nós precisamos valorizar a presença do Espírito em nós. E precisamos valorizar a presença do Espírito no nosso meio. Não sei se você entende isso, mas o Espírito Santo andando conosco hoje é o mesmo que que Jesus andando com os seus discípulos. Vocês estão comigo? Vou repetir isso, amém? O Espírito andando conosco hoje é a mesma coisa que Jesus andando com os seus discípulos. Qual é a diferença? A diferença é que Jesus estava do lado de fora e o Espírito estava do lado de dentro. Amém? Mas irmão, presta atenção. Imagina que loucura. Não é isso que a Bíblia ilustra, mas imagina que loucura. Se os discípulos andassem 3 anos e meio ou 3 anos na companhia de Jesus, sem desfrutar de nada que ele podia fazer ou de quem ele era. Imagina que loucura. Os caras andarem 3 anos ao lado de Jesus, 3 anos na companhia dele, sem desfrutar de nada do que ele fez, ou nem um pouquinho de quem ele era. Seria uma loucura, sim ou não? Já pensou, você está andando do lado do Filho de Deus, sem desfrutar nada, sem ver um sinal, sem ver um milagre, sem ver um morto ressuscitar. Você está do lado do Filho de Deus e não ver a glória dele, e não poder tocar num pouquinho dessa presença. Irmão, isso é loucura, sim ou não? Mas você já parou para pensar que nós fazemos isso hoje com o Espírito Santo? Nós andamos com o Espírito e negligenciamos a presença dele porque não damos atenção para ele. Nós estamos andando com o próprio Espírito dentro de nós 24 horas por dia e negligenciamos essa pessoa que está conosco o tempo todo, que poderia fazer em nós e através de nós tudo que Jesus fez, nos fazer conhecer tudo que Jesus quer, nos guiar a toda a verdade. Mas por que isso não acontece? Porque ele não quer? Não, porque nós não damos atenção para ele. Irmão, você consegue entender que o Espírito Santo está com você em todo tempo? Você está tomando banho, ele está com você. Você está dirigindo, ele está com você. Se você senta para almoçar, ele está lá. Se você senta para tomar o café da tarde, ele vai com você também. Quando você senta para jantar, ele está com você. Se você vai na academia, ele está com você. Se você senta para assistir um filme, ele está lá do seu lado, sentado com você. Se você vai em algum lugar, ele está presente. Se você dorme, ele está presente. Não importa o que você faça, ele está com você o tempo todo. E tudo que ele espera para poder fazer alguma coisa na sua vida é que você volte para ele e diga: Espírito Santo, eu quero te ouvir. O Espírito é o próprio Cristo conosco, irmãos. Não é que o Espírito é Cristo, amém? Mas ele é a pessoa que Jesus enviou para nós não estarmos órfãos, e nós não damos valor a isso. Nós não paramos para ouvir o Espírito Santo. Nós não paramos para dar atenção para o Espírito Santo. Nós não podemos desprezar a presença do Espírito, irmãos. Nós não podemos negligenciar a presença do Espírito. Acho que todo mundo já ouviu alguma vez, ou pelo menos já leu esse livro, Bom Dia, Espírito Santo, do Ben-Hinn. Ele ensina o princípio. Desliga o clique para mim, por favor. Obrigado. Ele ensina um princípio importantíssimo nesse livro. Qual que é o princípio magnífico que ele ensina? Acorde, abra os seus olhos, e as suas primeiras palavras da manhã devem ser o quê? Bom dia, Espírito Santo. Vocês estão comigo, gente? Meu Deus. Bom dia, Espírito Santo. Existe um homem que foi muito usado por Deus no passado. O nome dele é Smith Wigglesworth. O pessoal que fez carisma já ouviu falar ele alguma vez. Esse cara era muito usado por Deus. Só para você ter ideia, no ministério dele foram catalogadas mais de 23 ressurreições. Só a mulher dele ele ressuscitou 3 vezes. Câncer desapareceu.
Aleijados voltaram a andar, cegos a enxergar, surdos a ouvir. E um dia perguntaram assim para ele: cara, quanto tempo você ora durante o seu dia para ver isso? Quanto tempo você passa buscando a Deus para ver esses sinais acontecerem? Olha a resposta dele: olha, eu não sei quanto tempo eu oro, mas eu posso te dizer que eu não passo mais de 10 minutos sem orar. Eu não sei quanto tempo eu oro, mas eu posso te garantir que eu não passo mais de 10 minutos sem orar. O que é isso? Anseio pela companhia do Espírito Santo. Gente, olha o que Jesus falou: eu tenho muito para dizer, só que vocês não dão conta de suportar. Mas vai chegar um tempo que essa realidade vai mudar. Vocês vão dar conta de ouvir tudo que eu tenho para falar com vocês. Sabe por quê? Porque quando o Espírito, pelo amor de Deus, quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará a toda a verdade. Por que nós não temos sido guiados? Porque o Espírito não tem essa verdade para nos falar? Não, é porque nós não temos dado a Ele tempo para ouvir. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está aí, irmãos. Ele está aqui nessa noite. Alguém tem dúvida de que o Espírito Santo de Deus está aqui? Nós precisamos dar atenção para Ele. Nós precisamos parar para ouvir o Espírito Santo. Ele tem vontade, sabia? Atos capítulo 15 diz que consentiu a nós e ao Espírito. O Espírito tem vontade. Tiago capítulo 4 diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem ciúmes. Ele tem sentimentos. E Ele quer compartilhar esses sentimentos, essa vontade, as palavras de Jesus, a vontade de Jesus com o meu e com o seu coração. Você pode dar atenção para Ele nessa noite. E não só nessa noite, você pode dar atenção para Ele amanhã, semana que vem, mês que vem. Irmão, se eu e você pararmos para ouvir o Espírito, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Talvez você esteja aqui essa noite, ou quem sabe online nos assistindo, e a sensação que você tem é que a sua vida está andando no escuro. Ou talvez você se perceba como um barco à deriva. Sabe o que é um barco à deriva, né? É um barco que está abandonado no meio do oceano. Mas eu digo para você, o vento que você precisa para se mover e o norte que você precisa para ir, o Espírito Santo de Deus tem para dar para você. Ele tem norte para a sua vida e tem o vento que você precisa para se deslocar. O Espírito tem a luz que você precisa para caminhar. Você e eu não precisamos andar no escuro e nem ficarmos como um barco à deriva. O Espírito Santo de Deus tem tudo que nós precisamos para viver e nos movermos e vivemos a boa vontade de Deus para a nossa vida. Você pode ficar de pé no seu lugar, senão eu não vou parar de pregar. Misericórdia.